de tão assim, nossa, que você ficou alterado? O que eu farei? Pera aí que eu tenho que mutar o Vingarolo, o Discord aqui. É o quê? Não, o que eu farei de tão assim, nossa, tão absurdo que te deixou chocado aqui? O que foi? Meu irmão, você pergunta se é consenso que, O quê? sobre pessoas trans? Não, consenso sobre qual é a Ah. margem, né? A margem para a pessoa se identificar como trans. Porque um homem, ele não pode chegar num lugar e falar, eu sou trans, tipo Arthur Duval. Eu me sinto assim, ou pode. Ele pode fazer isso, Arthur Duval? Não, né? Tem Não, alguma que eu coisa, saiba ou não. não? Não, que eu saiba não. Por quê? Que eu Porque é saiba tem algo que que ter é físico, ou o que mais importa é o mental? É o quê? Se eu não me engano, você precisa ter um acompanhamento. Eu não tenho certeza de como se dá. Mas é algo nesse sentido aí. Você tem que ter um Ah, que bom, você não tem acompanhamento, sei lá o que, certeza. Que bom, então. Aí, Não, isso interessante eu aí. não Você sei. admitiu que Mas, você não mas tem o que isso tem certeza. a ver? Você aí, né, um militante LGBT, você não sabe disso. Então é uma coisa complexa, né? Mas não, Não é tão não falei que eu simples sei assim, de né? tudo. Você acha que eu sou formado em psicologia? Não, mas eu fiz uma pergunta, você Claro, cara, ridicularizou é aqui. ridícula essa pergunta. O Que é que isso tem a ridícula. ver? Você Não, nem não. Como é sabe. que Você nem você sabe. prova que alguém é trans, então? Aí não, aí então agora a gente não vai poder aceitar mais mulher trans no banheiro, não. Cara, Qual é o você tá seu argumento? desesperado por quê, cara? Eu tô fazendo uma pergunta aqui, cara. Não, quem tá desesperado não Você sou nem eu. tem Eu quero saber capacidade de qual é o seu argumento. responder, porque é complexa. Você tá aqui ficando louco aqui. E Tô falando daí? assim, o Tá, que mais tá, eu importa não é a entendo de mente da psicologia, e daí? pessoa ou o que se apresenta externamente no corpo É, dela. exato. Aí é isso que é. Eu tô Isso é uma perguntando, pergunta de quem cara, sabe do que tá falando. cara, nem Aí você que sim! é militante LGBT sabe. Isso que tá. Não, essa é a pergunta mesmo. O que mais importa? É a mente da pessoa ou o externo? Cara, essa sua pergunta tem nada a ver, ô Diniz. O quê? Essa pergunta não tem nada a ver. É óbvio que o mamãe falei não se sente como mulher, seu retardado. O cara vai chegar lá e Mas, falar, não, eu me sinto. A pessoa trans, ela se sente de fato, seu imbecil do cacete. não, mas aí ela pode sentir, mas não ter feito nenhuma transformação no corpo. E daí? Mas aí, Odin, ser retardado, se o cara se sente e ele não fez nenhum tipo de procedimento para fazer a transição, ele não vai ser considerado. Ele vai ser Mas tem que considerado a botar partir o do quê? momento que É ele vai a fazer, pô. barba? É o quê? Não, aí ninguém não vai ficar medindo. Isso aí Peruca? quando a pessoa Meu Deus começa a do céu, ter cara. características Você sabe o que é hegemônicas do expressão de outro gênero, sexo, Diniz? aí que ele é considerado, pô. A fazer a transição para outro gênero, pô. Você sabe o que é expressão de gênero, Diniz? Eu não sei, pode me explicar? Eu sei que você não sabe. É só isso que eu tô pra dizer. Que você Não, não sabe, assim, tá óbvio. não, mas assim, é impossível então a pessoa se sentir mulher e não ter feito ainda a mudança do corpo lá? Sei lá, pode querer só ser, sei lá, ter um cabelão e, Assim, tipo, na minha opinião, eu acho que não tem problema nenhum, mas assim, eu não sei qual a porra do consenso científico em relação a isso. Porque tem a questão da expressão de gênero, né? Não tem consenso, na verdade. Na verdade, cada país trata de um jeito. Tem país que aceita o cara simplesmente modificar esteticamente e tem país que aceita quando você faz aquela residesignação não, mas o Kit sexual. falou que tem consenso. E Não, sabe não é, qual é não é, a linha que tem delimita consenso trans que ou aqui. existe. O Não é Kit isso, amigo. sabe. O Kit falou que sabe. Que existe a transexualidade, existe. Agora, Existe. Seu como espantalho, eu não cada falei que país não trata. existe transexualidade. Estou falando a linha que Você delimita a perguntou pra mim, transexualidade você da perguntou pra mim. heterossexualidade. Olha a pergunta que você fez pra mim. O que conta? É o que tá no externo ou o que tá na cabeça da pessoa? Olha a pergunta que você fez pra mim, Diniz. Ué, não seria um critério? Tem gente que não vai Mas levar para em que, que você conta. tem, mas pra que você tem essa dúvida, Nilson? Qual o interesse teu em discutir se é que tá na cabeça ou se que não tá? Pô, é Até o óbvio que o Lula Diniz respondeu tá sobre o com vagão medo das feminino, que trans. feministas defendem boa parte defendem segregação nos trens aqui do Rio. Você sabe disso, Frota. Supervia, bota um Segregação, guardinha cara. lá de verde e preto, né? E ele vai te expulsar de lá. Sei lá, tem queixo e tudo mais. Tem até multa de R$ 1.000. Você vai pagar uma multa de R$ 1.000 porque você está sentado Então, eu ia no responder vagão. isso. Eu ia responder isso, eu fui cortado. A questão é a seguinte: assim, tem um problema estrutural nos metrô. Entendeu? O metrô, ele não atende. Estou falando do metrô aqui do Rio, tá, o Kit? O metrô aqui do Rio não atende condignamente o usuário. Aqui tem problema de superlotação, e aí você tem casos que o cara se aproveita daquilo para ficar sarrando mulher, e tem hora que você não quer sarrar a mulher e você acaba sarrando porque a mulher está se esmagando em cima de você por conta da superlotação. Então, o governo estadual tomou uma medida
paliativa de fazer, de estabelecer alguns vagões exclusivos para mulher, para diminuir essa questão. Agora, o mundo ideal é que a gente aqui no Rio de Janeiro tivesse um sistema de transporte público onde o caso de superlotação no metrô fosse esporádico, não a regra. Então, o problema é você resolver a questão do transporte público. Agora, enquanto não resolve, enquanto essa questão não está no horizonte, o governo tem que tomar essa medida, que eu acho positiva, de fazer vagão exclusivo para mulher. É isso, pô. Não tem E complicação. os banheiros já dos trens, já. Você sabe que, por exemplo, a Central do Brasil tem banheiro na Central do Brasil, né? Aí você acha que lá no banheiro, aí muda, né? Aí vale tudo, Mas o né? banheiro sempre foi banheiro para mulher e banheiro para homem. Você sempre foi assim, pô. Não, mas aí você defende um vale tudo ali também, né? Pode entrar qualquer coisa ou Que não. qualquer Tem que coisa, manter. cara. Claro, você vê que o cara sabe do que ele tá falando, né? Cara, Vai você estar um homem trans lá, né, Odinilson? O teu problema, o Dinilson, é que você tá com o mesmo problema do Alves. O Você tem que cara, entender assim, o transexual, a transexual, ela quer ser inserida no âmbito feminino. Então ela vai junto com as mulheres. Então você tem a mulher cis, que é a mulher comum que a gente conhece, e a mulher trans. Entendeu? Você não pode tratar a mulher trans como se ela não fosse mulher. Entendeu? É isso que o Mas Alves aí ela vai falou. sarrar do mesmo jeito, né? Com o bigodinho dela, né? vai passar a pica nas mulheres dentro do banheiro. Cara, se o Boa, cara é Denilson. trans, pra que ele vai querer ficar sarrando com mulher? Se o desejo Mas dela calma é aí, trans... você não tá falando do trem, nós falamos do Puta que trem, pariu. do trem. Por que existe vagão feminino no trem? Vai, tem Porque aquela, é tem aquela cheio, rola enorme que aí toda tem aquela trans tem, né? aquelas sarradas lá. só- Aí a o- trans pode o participar lá da deixa eu sarrada lá, interromper, porque ela é trans, né? Deixa eu interromper a tua poluição ideológica aqui, para passar a palavra pro Yuri aí que entrou. Ô, Um Denilson, a sarrada não acontece sem querer, não, Denilson. Ela acontece de propósito. Ué, mas a acusação do Frota é qual? Que Peraí, a pessoa pode fazer até sem querer mesmo, deixa, porque tá cheio, né? deixa o Isso Yuri se incomoda a manifestar mulher, aí, né? que entrou um novo debatedor aí. Se apresenta aí, Yuri. Opa, boa noite. Meu nome é Yuri, basicamente é isso. Só achei interessante, entrei aqui. Deixa eu achar alguma coisa que me interessa que eu respondo aí. Então, deixa eu só aproveitar essa lacuna aí, deixa eu responder o Illuminati, já tá com a pergunta ali há meia hora. O Illuminati, né, antes o Illuminati ele tinha colocado assim, democracia é só vontade da maioria, a maioria decide, então, pô, tem que seguir o que os ditames do que a maioria decidiu. E assim, democracia, o Illuminati, não é isso, entendeu? Democracia não se resume a você fazer uma votação e o que foi votado você segue aquilo ali de maneira tacanha. O sistema liberal democrático ele tem que ter sistema de freios e contrapesos institucionais, tem que ter separação de poderes, com que cada poder possa agir independente. Você tem que ter controle de constitucionalidade pela justiça. Você tem que ter um grau de autonomia regional dentro dos países. Você tem que ter liberdade de imprensa e organização da sociedade civil garantida. E você tem que ter mecanismos de defesa e do respeito ao pluralismo e aos interesses das minorias diante das maiorias, senão vira uma tirania da maioria sobre as minorias, entendeu? Então são todos esses conceitos que juntos formam o que é uma democracia. Então, por isso, quando eu converso com algum amigo que defendia o socialismo, eu pergunto para ele se existiam essas coisas dentro dos regimes socialistas, aí ele percebe que não existia, então, portanto, os regimes socialistas eram ditaduras, não eram democracias sociais, como eles costumavam dizer. Então, tem que entender um pouco como é que se conceitua uma democracia, entendeu? Democracia, ela tem um caráter representativo junto com um caráter direto, né? Tem a democracia direta e democracia representativa, que faz uma espécie de democracia mista. Mas você não pode só estabelecer uma democracia direta, entendeu? Porque isso não funciona, porque isso abre margem para atuação de populistas, e daí para cair numa ditadura, como a gente viu na Venezuela, são dois palitos. Então, fica claro aí que democracia não é só o voto da maioria, não. Então, quem quiser tomar a palavra aí, fica à vontade. Cadê o Denilson? Então, assim, o Frota ele respondeu sobre o transexual dentro de um
vagão feminino, porque o problema, né, dos trens aqui do Rio é justamente que eles ficam muito cheios, né? Então acaba havendo umas sarradas, até involuntárias mesmo, né? Isso acaba prejudicando as mulheres, né? Então seria bom que botar um transexual, ou uma trans, né? No caso do vagão feminino, né? Uma transexual, mesmo com pênis e tudo mais, até mesmo sarrando involuntariamente, ainda que seja involuntariamente, né? Você acha que aí é ok porque é transexual? Não entendi, assim. Qual que é o problema? Não é o sarrar lá do pênis, não? Qual o problema? Cara, o problema não é ser trans ou não ser. O problema é você estar numa situação dentro do transporte público de indigência, você não poder fazer o transporte de maneira digna, e você está numa situação ali tão exprimido que você está sujeito a ser sarrado, mesmo que involuntariamente. Agora, nessa questão, as trans, são o menor dos problemas, entendeu? Porque É a minoria, população... né? Minoria da minoria. Se você tem problema de sarração voluntária e involuntária dentro do metrô, não é por causa das trans, é por causa dos homens, porra. Então o problema seria assim, se aumentasse o número de trans, aí sim seria um problema os trans, mas ainda são muito pequenos, né? Não dá Cara, muito você acha problema, que vai não. ter uma quantidade de trans numa sociedade que você vai chegar no metrô do Rio de Janeiro e Rapaz. você vai ver um vagão completamente lotado por transexuais, cara? Pô, tu é maluco? Por tiver enquanto não, né? Se tiver Por um enquanto encontro não, né? LGBT, talvez. Mas aí também, como é que você sabe quais que estão operados e quais que não estão, Ednilson? Não, mas O cara vai passar a mão no pau. Porque, tipo assim, se o problema é, se ela não tiver operada, você vai fazer o quê? Você vai apalpar? Vai ter um segurança lá, ó, deixa eu ver se você tá armada. Aí, você não tá não, pode entrar no vagão Eu feminino. pensei nisso Aí você também. propõe, né, ô, Ednilson? Ô, Kit, eu pensei nisso aí também de quando tem eventos trans, mas só que mesmo os eventos trans, no decorrer do ano, são 2 ou 3, quer dizer, uma coisa esporádica. No dia a Não, mas dia. o Ednilson vale, porque o Ednilson ele defende a ética universal, objetiva, No dia a dia, cara, atemporal e um no caralho. dia a dia você tem assim, você tem 300 dias do ano, né, que você usa o metrô, aí em 3 deles tem eventos LGBT, nos outros 297, essa questão não entra, pô. Não, você E está aí, falando de Ednilson? estatística, é até interessante você falar de estatística, porque você antes falando com o Alves, você citou um caso de um menino que foi molestado por um homem no banheiro masculino, né, e tal. E aí você não leva em conta a estatística, né, Frota? Assim, você não vai pegar a estatística para falar assim, se abrir, né, para vale tudo, né, nos banheiros, será que a estatística vai mudar? Você não chegou a refletir sobre esse problema, né? Será que vai aumentar o número de abusos se botar um vale tudo? Ué, mas Vai o aumentar. abuso que eu citei foi justamente de um homem hétero, assim, quase homem, né? Porque era um cara de 17 anos, molestando um menino de 10 anos. Então, o que isso tem a ver com Mas se o ele caso que tivesse você mais tá? acesso, se tivesse mais acesso a mulheres nos banheiros, não poderia aumentar a probabilidade também, já que você ama estatística, probabilidade? Mas ninguém tá falando de acabar com a Porque o divisão menino é banheiro. vulnerável, não é, Cara, ninguém Frota? tá falando de você dividir. Você tem que entender assim que mulher trans é mulher, cara. Entendeu? Ele não Você entendeu isso ainda, não. Ele e o Alves não nunca tá vão entender. entendendo, cara. Não, mas uma coisa é o papel de gênero, né? Mulher, fantasia que usa, né? Outra coisa é o que ela tem Não é nas pernas, né? fantasia, é E ela pode também identidade ter de gênero. e ela pode ter uma orientação sexual Não é, para não é orientação ser sexual, foi ativa, identidade de né? gênero. Para ser ativa. Pode ser até, sei lá, pode ser Pra ser uma ativa. mulher. Ela pode ser uma mulher Ela transexual. pode ser lésbica. Ela pode ser lésbica, o Não, Ednilson. Larga pode de ser ser uma mulher burro, transexual Ednilson. lésbica. Ou seja, ela se veste de mulher e tudo mais, mas ela quer comer Pode outra ter atração mulher. por mulher, sim, ela pode. Mas aí, assim, Valeria, esse teu Não argumento pode seria gay no plausível. banheiro masculino. Então, a mulher lésbica, ela teria que ser proibida de entrar no banheiro, porque supostamente ela vai lá ficar Não pode assediando gay as no mulheres. masculino também, Pô, não, Frota. Porque o gay, ele tem pau, aí ele. Mas aí o homem tem pau também, né? Ele tá armado também, ele pode se defender. Aí vai um brigar com o outro. Mas já Ednilson, aconteceu como é isso, que já, tem. pô. Tem vídeo de